minutos, estamos de volta, ouvinte da Jovem Pan News no rádio e também no YouTube. Você pode aproveitar, entra, porque agora a coisa vai pegar fogo por aqui, hein? Jovem Pan Grupo RIC, deixa o seu comentário, o seu like. As convidadas da Jovem Pan já estão aqui nos nossos estúdios e o assunto gerou muita polêmica entre os vereadores. Talvez você queira opinar também, porque a Câmara acabou de aprovar por maioria o dia de homenagem, né, aos colecionadores, atiradores e também caçadores aqui em Curitiba. E foi um assunto que suscitou vários pontos, né? Questão armamentista, seria positivo ou não o impacto? Qual seria o simbolismo de você ter um dia que, portanto, reconhece ali o valor de atiradores, colecionadores de armas, caçadores e também o impacto, por exemplo, como caça, né? Esse era um outro elemento que vinha sendo levantado a respeito disso, dentre tantos, porque a discussão foi extensa por lá, e aqui a gente tem o prazer de receber duas vereadoras de Curitiba que vão trazer os seus posicionamentos divergentes sobre a temática. Eu começo cumprimentando a vereadora delegada Tatiana Guzella, do União Brasil. Muito obrigada pela presença, vereadora, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, boa tarde, Camila, boa tarde, equipe. É uma honra estar aqui e sempre pronta para o embate. E também a vereadora Camila Gonda, do PSB, que se posicionou contra essa homenagem. Só para eu pontuar aqui, a vereadora Tatiana é uma coautora e a vereadora Camila deixou publicamente ali o seu posicionamento contra. Oi, vereadora, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Muito obrigada, boa tarde, sempre uma honra também debater, principalmente com a vereadora Tatiana Guzella, porque a gente sabe que daí o embate tem uma qualidade e um respeito também, né, vereadora? É verdade, né, Camila? A gente tem posicionamentos em muitas coisas diferentes, mas não falta o respeito entre nós. Isso é muito importante para que a gente tenha qualidade dentro da discussão e pontos de vista. Eu já vou começar, é claro, colocando lenha nessa fogueira e tentando compreender a visão das duas, porque Curitiba deveria ou não ter um dia que faz esse reconhecimento à questão das armas. Eu vou começar ouvindo os argumentos aqui da vereadora que é coautora do projeto, a vereadora Tatiana Guzella, do União Brasil. A cidade acerta a homenagear essa questão armamentista? Bom, primeiramente, o que é o CAC? Né? Muitas pessoas têm um pouquinho de confusão, há muito preconceito com relação a esse termo OCAC. OCAC são aquelas pessoas que desejam, primeiramente, que passam por um processo burocrático, moroso e caro para você ser CAC hoje no Brasil. Quiçá a gente tenha ainda no futuro algum governo que seja mais barato ser CAC hoje no Brasil, porque hoje está muito caro. O CAC, ele é o colecionador, o atirador ou o caçador esportivo. Tá? Então, quando a gente fala em CAC, nós temos uma cultura armamentista, embora tenhamos pessoas que não são armamentistas, nós temos um forte grupo armamentista de pessoas armamentistas no sul do Brasil. Então, nós começamos o Paraná como referência nas pessoas, nos CACs e nas pessoas que possuem arma legalizada em casa. E Curitiba não é muito diferente, não tem estatísticas diferentes do que o resto do Paraná. Então nós temos no sul um forte grupo armamentista. Eu faço parte desse grupo armamentista. Então daí que está a minha predileção por ter o Dia do CAC e ser coautora nesse projeto que era do Éder Borges lá em 2022. Eu pedi para entrar em coautoria quando fui eleita. Falei, olha, isso é um projeto que eu gostaria que fosse meu, então me aceite em coautoria, e ele aceitou. Agora, por que eu digo que nós temos preconceito com isso, Rafaela? Porque veja, quando nós falamos em colecionador, vamos falar o mais simples, tá? O colecionador, armas de coleção. As armas, nós temos histórias, tem muitas armas no Brasil que são europeias, que passam de geração a geração. Temos armas de mais de 100 anos, tá? Isso são os colecionadores, aqueles que têm uma história por trás. Quando nós falamos em atiradores, né? CAC, o A é de atiradores, nós temos também uma referência importante. Primeiro porque é um esporte reconhecido olimpicamente. A primeira medalha do Brasil, que inclusive foi dia 3 de agosto, o dia que será, então, né, depois da lei publicada e promulgada, será o dia do CAC, 3 de agosto, em 1920 foi a data da primeira medalha olímpica no Brasil.
e o Guilherme Paraense a conquistou na Olimpíada de Antuérpia, lá na Bélgica. Inclusive, na mesma oportunidade, também outros 3 medalhistas olímpicos trouxeram com o tiro esportivo o bronze, a prata e o ouro. Então, nós temos que as primeiras medalhas olímpicas são do tiro esportivo. Então, nós já temos uma referência desde então no tiro, em especial esses atletas do sul do Brasil. Em Curitiba, nós temos vários atletas olímpicos, paraolímpicos, sul-americanos, pan-americanos, com títulos internacionais. Temos aqui clubes de tiro em Curitiba, região metropolitana e também no interior do estado, com títulos, com esportistas e títulos também internacionais. Então nós precisamos, o que eu visualizo nisso? Que nós precisamos valorizar também a categoria do tiro esportivo. Quando nós falamos em tiro esportivo, nós temos vários competidores que têm títulos internacionais e nacionais aqui mesmo em Curitiba. Então nós temos aí o Felipe Flu, nós temos o Marcelo Artigas, que tem inúmeros títulos, dezenas de títulos, trazendo essas medalhas para o Brasil. Isso falando então de atiradores. E nós temos algo que cria um pouco mais de polêmica, que se refere à caça. Hoje a caça é proibida no Brasil ou não é? Ela é proibida. A caça é proibida há muitos anos. Teve a questão do javali, que levantaram Nós o debate temos na Câmara, né? uma exceção para a regra da proibição. Uma exceção, que é o javali. Por que é o javali? Essa é a pergunta. Por que o javali hoje é permitido e incentivada a caça? A caça do javali, ela é incentivada, ela é gratuita, você não paga para caçar. Porque ela é considerada uma praga na nossa agricultura, pecuária e também para o meio ambiente. Porque o javali, que não é da nossa fauna, é da fauna africana, asiática e europeia, ou seja, ele entrou no Brasil através do Uruguai há muitos anos atrás e ele é considerado uma praga. Por quê? Porque ele não tem nenhum predador natural, nenhum animal o caça na vida do meio ambiente. E o que isso significa? Como ele não tem esse predador natural, ele caça a onça pintada, ameaçada de extinção. Ele caça o tamanduá, que é ameaçado de extinção. E ele devora as lavouras, ele come os animais, ele come carniça, ele come sementes, ele come brotos, ele come árvores. Gente, ele é considerado uma das 100 maiores pragas do mundo. Então, quando nós falamos na caça, há uma polêmica. Não é para caçar animais da nossa fauna, os nossos animais silvestres. Não é nada disso. Inclusive, eu sou protetora também de animais. Inclusive, está chegando meu terceiro filhinho adotado, aí meu terceiro filho pet, então não tem nada a ver com a causa animal, é ao contrário, é para a preservação dos animais que hoje existem na nossa fauna. Eu vou pedir só rapidamente para que a gente tenha também o contraditório, a Camila Duda trazendo já concluí aqui, Camila, trazendo as três etapas do CAC. O seu posicionamento, porque tem alguns argumentos importantes. Eu só queria trazer essa leitura inicial, né, para nossa audiência. Ali foi falado sobre o reconhecimento a uma prática esportiva, foi falado sobre a questão de colecionadores, ficou evidente na fala da delegada, da vereadora Tatiana, que não teria um incentivo à questão, por exemplo, de violência usando as armas, e a questão ambiental, ainda dizendo que é uma colaboração à preservação do meio ambiente com espécies nativas. Eu quero a visão do contraditório, por favor, sobre esse assunto. Com certeza, muito obrigada pela participação, obrigada, vereadora Tatiana, pelas considerações. A sua primeira pergunta foi justamente, o Curitiba precisa de um dia destinado aos CACs? E o maior, né? Esse tema, ele é relevante no momento? E aí a gente se posiciona que não. Não é. A gente reconhece o trabalho, né? A vereadora Tatiana principalmente pontua a questão do tiro esportivo, e eu acho que se o posicionamento fosse tão somente o tiro esportivo, talvez o debate não fosse tão acalorado desta forma, porque daí a gente está falando de um esporte. Faz o dia do tiro esportivo. Isso, exatamente. Pronto. E aí nós acho que não teria nenhuma divergência de nenhum dos lados, mas a questão que hoje mais me preocupa, na verdade, também é a questão armamentista, mas quando a gente vai falar
da questão desse projeto em específico é principalmente a condição de que hoje na Câmara Municipal de Curitiba nós temos cerca de 127 projetos aptos à votação em plenário. E são projetos aptos à votação em plenário que tratam principalmente de políticas públicas que estão intrinsecamente ligados aos assuntos relacionados à cidade. E são os assuntos que curitibanos e curitibanas batem às nossas portas todos os dias reivindicando. Então é a fila do sistema de saúde, que é a fila para acessar um exame, é a fila na questão das creches, né? Nas vagas para a questão de educação. E esses problemas, a gente teve algumas políticas já instituídas nesse início de gestão da Prefeitura Municipal de Curitiba, mas esses problemas ainda não foram sanados, não estão nem perto de serem sanados e talvez não sejam sanados agora, porque são problemas estruturais. Mas a senhora fez um posicionamento também a respeito da discussão ontem, né, vereadora? Com toda certeza. O nosso posicionamento a respeito do armamentismo é totalmente contrário. E também disse a vereadora Tatiana Guzella, da mesma forma que ela representa uma ala dos atiradores que, de fato, olham nela a possibilidade de representatividade nessa pauta, do outro lado, a gente também se posiciona pelas pessoas que não concordam que a temática armamentista, ela deva ser trazida em debate, porque a gente acredita que quando ela é trazida para cá, mesmo que, né, através desta homenagem aos CACs, ela pode sim fomentar uma certa forma de cultura armamentista, como a própria vereadora Tatiana Guzella colocou aqui. A cultura armamentista, que nem todos os CACs, né, são armamentistas, como a vereadora pontuou, mas não, existe todos os CACs são armamentistas. Essa questão de cultura armamentista. Todos os CACs são armamentistas. E aí é nosso ponto. E aí é nosso ponto. Quando você coloca a arma como central de um debate, você tem muitas questões envolvidas através desse trecho. A principal questão é que a arma sempre encontra um corpo de um jovem negro. Essa é a nossa principal questão. E se a gente está querendo falar sobre o fim da violência dentro das cidades, a gente precisa se posicionar contra o armamentismo. Porque quanto mais a gente fomenta a distribuição de armas para a população, mais fomenta a utilização deste mecanismo como mecanismo de liberdade e de autogestão, mais a gente fomenta essa cultura. E eu acredito muito na polícia militar. Eu acredito muito nos nossos órgãos de segurança pública. Eu realmente acredito de verdade que um policial militar treinado para cuidar da segurança pública é muito mais capacitado do que um cidadão civil comum com uma arma na mão. Mas, vereadora, a senhora está confundindo. Olha só, a senhora trouxe a importância de ter políticas públicas para questões da cidade. Ao mesmo tempo, a senhora criticou o debate que aconteceu, porque disse que tem mais de 100 projetos aptos para votação. Exatamente. Mas daí, veja bem, 127 projetos. Mas aí a senhora mesmo traz a importância do debate quanto à questão armamentista. Então, a senhora se contradiz. A importância da segurança pública na cidade. A segurança pública é uma coisa. CAC faz parte da segurança privada, não faz parte então, da segurança pública, vereadora. Uma leitura. Tá confundindo os temas. Ai, é que quando e olha que eu lhe respeito muito, mas a senhora está confundindo os temas. Com certeza. Quando a vereadora Tatiana Guzella falou, eu escutei. Eu vou pedir só para a gente organizar aqui os argumentos. É verdade, ela me escutou, então eu vou escutá-la também. Só vou pedir para que a gente organize aqui a questão. Então, a leitura é de que não necessariamente essa questão armamentista para a vereadora Tatiana, ela acaba se desligando, não tem conexão com as ações de segurança pública. Ali é uma homenagem à questão dos colecionadores, de quem é entusiasta das armas e também a questão dos caçadores autorizados. Mesmo porque o CAC não pode sair na rua armado, não é segurança pública. Já a visão divergente traz que a questão da segurança fica, de certa forma, subjetivamente ligada. É uma visão diferente. Vou pedir para concluir, então. Exatamente, com toda certeza. A gente fala que existe um elo de ligação, é justamente isso. Há uma conectividade quando você coloca esse tipo de pauta na ordem do dia. Não diretamente porque essa pauta esteja unicamente relacionada a um motivo central da segurança pública, mas é porque colocar um instrumento armamentista, a arma, a cultura, de certa forma, em pauta, por si só, já fomenta essa questão para a população. Por quê? A gente precisa compreender que hoje, esses instrumentos, né, essa instituição, a Câmara Municipal de Curitiba, as políticas como um todo, elas são, de certa forma, afastadas do entendimento do poder, né, das pessoas no geral. Por quê? Né? Por quê? Porque essa própria instituição, ela é afastada, não é porque a população não quer, mas é porque a gente mesmo afasta a população desse debate. Então, quando a gente coloca a arma no centro desse debate, a gente, de certa forma, indiretamente, traz essa questão da segurança pública para dentro do debate, porque traz a questão da cultura armamentista. É isso que a gente colocou de contraponto. E quando a gente fala a respeito da caça,
que também foi um ponto importante, tiveram alguns vereadores que falaram, mas ninguém vai sair caçando Lulu da Pomerânia por aí. Não, ninguém tá falando isso, que vai sair caçando Lulu da Pomerânia. Mas, inclusive, a gente teve aqui, tô até com a questão da carta, né, que foi encaminhada e assinada por 47 ONGs do estado do Paraná, que são Estado do contrárias Paraná, a esse Santa projeto Catarina de e lei. outros estados. São Só ONGs. 6 ONGs são de Curitiba. Isso aí também, a senhora também gosta de um trocadilho, né? Porque veja só, essa ONG, que eu inclusive vi e concordo com eles no seguinte sentido, que os animais, a preservação da nossa fauna silvestre é importantíssima. É por isso mesmo que nós temos que caçar mais os javalis, para preservar aquilo que eles trouxeram no ofício. E nunca passou pela cabeça da vereadora o controle populacional de javalis. E sabe como que é feito isso? Mas nunca passou. Passou Outro sim. tipo de política. Vereadora Camila, a senhora tem que estudar mais. Estude mais sobre a forma de controle. Estude mais sobre a forma de controle do javali, vereadora Camila. Porque como que é feita essa forma de controle? Por exemplo, sabia que eles andam em bando? A senhora sabia que eles andam em bando? Que não é fácil a caça, mesmo com arma de fogo, não é fácil a caça. São uma grande ameaça para os animais, inclusive, da nossa fauna silvestre, como onça. Imagina, eles são predadores da onça, que é um animal considerado feroz. Para o ser humano, para aquele proprietário de agricultura, a senhora acha que é fácil para eles caçarem em bando? A senhora nunca viu um javali. Eles têm dentes desse tamanho, 10 a 15 centímetros. Onde pega, ele machuca. Você pega uma criança, mata. Eu vou só orientar aqui antes da gente retomar o debate. Claro, o debate é para isso, a gente tem momentos acalorados porque é tema divergente. Rafa, só para lembrar, nós temos o Dia do Cão na Câmara de Vereadores, nós temos o Dia do Gato na Câmara de Vereadores, tá? Então, veja, aí nós não podemos ter o dia do CAC. A vereadora diz que tem mais pautas mais importantes para serem tratadas. Antes de passar para Camila Andrade, que apresenta esse debate também, eu só vou explicar o que é esse documento, né, que gerou esse momento mais quente aqui. É uma manifestação de várias organizações ambientais e do direito dos animais. Cami. Bom, claramente, o que divergem é que as duas vereadoras que claramente estão em posições ideológicas diferentes é sobre uma posição pró e contra a questão armamentista, né? E a pergunta central passa a ser, portanto, se Curitiba deveria ou não ter o Dia Mundial dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores em Curitiba. Eu busquei aqui alguns dados que eu queria trazer para essa discussão para que vocês pudessem, então, comentar. Porque o Brasil, isso segundo as pesquisas mais recentes, teria 637.972 registros ativos de CACs, no caso, em 2017. E em 2022 passou para 1.558.416. Então a gente teve um aumento bastante significativo nos últimos anos. Em 2023, essa tendência se reverteu, houve ali uma queda. Mas também, quando a gente olha para as pesquisas, né, e a gente pode voltar lá atrás, inclusive, quando houve uma consulta popular, você tem uma tendência de que as pessoas, de um modo geral, sejam contrárias a essa questão de ter a população, de um modo geral, armada, né? 60% dos entrevistados nessa pesquisa que foi divulgada em 2023, elas discordavam de medidas nessa direção. Em 2021, o índice de discordância era de 69%. Teve uma redução, mas a gente ainda continua num cenário de um país em que a maioria das pessoas tem medo de que pessoas não treinadas, que não sejam militares, estejam armadas. A senhora, por exemplo, também é delegada da polícia, né? Então, tem um treinamento para ter um armamento. O CAC precisa ter, é obrigatório, né? O treinamento, né? O treinamento é uma coisa básica, não pode andar armado, né? Não, mas não pode andar armado. A discordância está justamente em fomentar ou não uma política armamentista e em considerar ou não necessário ter um dia para homenagear as pessoas que concordam, como você disse, todo CAC é armamentista com essa questão. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Seria necessário, portanto, uma pesquisa com a população de Curitiba para a gente entender se a população é favorável ou contrária, se existem mais pessoas pró ou contra, como também para outros dias que você já citou aqui que existem na Câmara de Vereadores? Acho que essa é a pergunta central, né? Será que Curitiba necessitaria ter esse dia?
vereadora? Posso começar? Claro. Primeiramente, eu acho que sim. Porque nós temos um número muito crescente de CACs em Curitiba. Fora da região metropolitana, fora do Paraná, em Curitiba E a em gente si. tem já esse número, Há uns delegada? anos atrás, eram 22 mil CACs há uns anos atrás. A PF não atualizou esses números nos últimos anos. A gente acredita que já tenha dobrado de tamanho. Nós temos, mesmo com a repressão do governo Lula para as questões armamentistas, que foi muito severa, horário de funcionamento apenas à noite, quando tem a 1 quilômetro de distância escolas, entre muitas outras proibições pelo decreto, né, do governo Lula, aí, dia 1º de janeiro de 2023, nós temos aí, mesmo com esse arroxo do governo federal, que é desarmamentista, ainda assim nós temos um número gigantesco de CACs crescentes no Brasil. E também tem mais uma outra coisa. Quando nós falamos de questões armamentistas, nós temos que entender que eu não sou contra as pessoas que não desejem ter arma de fogo, que elas tenham arma de fogo. Cada um deve saber aquilo que deseja para ter arma de fogo, independente do armamentista ser CAC ou não ser CAC. CAC não quer dizer que ele tenha uma arma de fogo em casa. Ele vai ter a arma de fogo, vai estar preparado com treinamento, depois de ser feito o psicotécnico para ver se ele ter condições mentais, psicológicas e psiquiátricas dele ter uma arma de fogo. Veja, não é só ter uma arma de fogo em casa, que aí qualquer um pode ter, mesmo sem ser CAC. Só esclarecendo. Então, veja, para ele ser CAC, ele já tem que atirar muito bem, porque tem prova de tiro, ele tem que provar os cursos, ele tem que ter a regularidade anual e bianual desses cursos. Então, não é uma coisa que você consegue e é para sempre, você tem que ter a regularidade, você tem que participar para ser CAC de competições, de diversas competições no ano, senão você não pode continuar sendo CAC. Então, nós temos muitas condições para esse esporte, que hoje é um esporte reconhecido há mais de 100 anos, como eu já trouxe aqui. Então, veja, por que não ter o Dia do CAC, já que representa um segmento grande da nossa população de Curitiba? Então vamos deixar a Camila responder. Por que não ter, Camila? Olha, em primeiro lugar, por conta de todas as prioridades que eu já falei. Em segundo lugar, porque faz sim o alimento da cultura armamentista. Em terceiro lugar, porque isso não educa, não previne e não salve vidas, que foi inclusive uma frase que eu falei em plenário quando discuti a respeito disso. Dentro da justificativa do projeto de lei, há essa questão do combate à desinformação, entre muitas aspas, a respeito dos CACs, e também o combate, de certa forma, a um preconceito, como a vereadora Tatiana Guzella diz, que muitas pessoas têm a respeito dessas pessoas, né? Mas eu entendo que não é papel do poder público municipal atingir esses supostos preconceitos através de datas comemorativas. Eu acredito que nem mesmo, talvez, as pessoas que concordem com essa questão armamentista acreditem que a instituição de um dia é a possibilidade, a prática mais necessária nesse momento. Então, não entendo a respeito da necessidade desse dia, se a gente quer, de fato, se a vereadora Tatiana Guzella, se o vereador Éder Borges, tem como fato aqui principal estabelecer essas campanhas a respeito da desinformação e a respeito do preconceito. Por isso, sou contrária à instituição do Dia do CAC. Por esses argumentos, nesses 3 argumentos que posicionei aqui nesse momento. Bom, essa discussão, ela entrou também em vários outros desdobramentos. Um deles foi a questão ambiental, que também foi levantada. Vereadoras da oposição chegaram a falar que Curitiba daria ali um certo simbolismo, um aval em relação, como se estivesse endossando ali uma caça indiscriminada, o que foi rebatido, né, por quem aprova aí a visão. Eu vou fazer o seguinte, o debate está muito bom, os ouvintes estão participando, então a gente vai chamar lá pro YouTube Jovem Pan, Grupo RIC, você entra. A gente começou a segunda hora do jornal de um jeito diferente, vou explicar para a audiência que não estava acompanhando. Hoje nós temos um debate quente, polêmico aqui, que já rendeu bastante com a nossa audiência, que está acompanhando pelo rádio e pelo YouTube, a respeito de uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Curitiba, que aprovou por maioria que a capital tem o reconhecimento, o Dia dos Colecionadores de Armas, Atiradores e também Caçadores aqui em Curitiba. A discussão deste projeto gerou embates muito fortes, né, entre a oposição, quem é oposição ao projeto e quem concordava com a questão do projeto, com vários elementos. Será que Curitiba está reconhecendo e incentivando que as pessoas se armem de forma indiscriminada?
indiscriminada é um reconhecimento merecido para colecionadores responsáveis, para pessoas que fazem a caça dentro do regramento? Algum recado implícito em relação à sinalização dos vereadores de Curitiba, né, colocando ali de maneira simbólica uma questão que possa levar a mais violência ou não? É um reconhecimento merecido, justo e necessário. São 2 pontos dessa conversa que a gente vem tendo aqui já desde as 3h30 da tarde, e quem debate conosco são 2 vereadoras que a Jovem Pan tem o prazer de receber. A vereadora delegada Tatiana Guzela, do União Brasil, que inclusive é uma das coautoras desse projeto, e a vereadora Camila Gonda, do PSB, que já se posicionou duramente de forma crítica aqui contra. Inclusive, eu vou retomar esse bloco. Eu falei antes do intervalo que a gente traria a questão ambiental como uma das consequências que foram apontadas, né, de que isso seria um endosso para uma espécie de caça indiscriminada por parte dos críticos. Então, vou pedir para que a gente abra essa hora ouvindo um pouco a visão da vereadora Camila Gonda a respeito dessa temática tão polêmica e controversa. Por favor, vereadora. Muito obrigada. Na verdade, quando a gente fala a respeito dessa questão do meio ambiente, é uma questão que foi levantada até mesmo pelas 47 organizações que eu tinha citado anteriormente. Por quê? Porque eles realmente acreditam que Curitiba ela é reconhecida como uma capital que presta atenção e que valoriza os seus animais, que valoriza essa pauta. E aí não foi visto com muitos olhos por algumas entidades da sociedade civil, inclusive ONGs, mas também pelo próprio Conselho Municipal de Proteção Animal aqui de Curitiba, que também sinalizou essa questão de maneira divergente. E como uma pessoa que também concorda com essa pauta, eu acabei utilizando a tribuna para ler essa carta para os vereadores. Muito embora essa carta não tenha sido redigida por mim, ela foi redigida pela população. E eu me senti na obrigação de subir e projetá-la na tribuna para que os demais vereadores ficassem cientes a respeito também de um contraponto a esse projeto de lei. E quando a gente fala a respeito da caça, como eu estava falando anteriormente, obviamente que nós não estamos falando que os CACs também promovem essa caça deliberada, né? Como bem a vereadora Tatiana Guzela falou. Mas a gente fala, obviamente, sobre a questão do incentivo à caça ilegal, né? Essa caça ilegal, por exemplo, ela tem vários dados que acontecem aqui, né, no nosso país. Entre 2018 e 2020, mais de 4.600 animais silvestres eles foram mortos. Até por conta desses dados é que o debate ambiental ele foi pautado a respeito, principalmente desses caçadores, né, quando a gente fala sobre essa temática. Então, por isso, o posicionamento contrário aí dessas ONGs, dessas entidades da sociedade civil, trazendo este debate de uma maneira, né, do outro polo da discussão. Para o que isso fomentaria para além da discussão tão somente do dia? A vereadora Tatiana, existe algum incentivo com essa aprovação? Porque já foi aprovado, para trazer aqui para a audiência, houve a concordância da maioria, apesar da discordância de alguns vereadores que foram muito críticos. Há uma leitura de que reconhecer o dia deixa Curitiba com um selo, né, de que apoia violência, armamento indiscriminado ou uma caça sem regramento? Rafa, essa é uma excelente pergunta. Primeiramente, o CAC não é bandido. Nós estamos aqui com um contraponto. Olha só o preconceito. A vereadora Camila diz que essas armas, na mão de CACs, vão encontrar corpos negros. Olha só, a senhora disse que o armamentismo, a cultura armamentista encontra corpos negros. Nós estamos falando do dia do CAC. Nós estamos falando do dia de pessoas de bem, de pessoas que têm mais de 25 anos para ser CAC, que passam... uma pessoa de bem? Tô te falando. Pessoas que não têm histórico criminal, Entendi. Né? Porque não pode ter histórico criminal, não pode sequer ter um boletim de ocorrência, tá? Então, pessoas que passam pelo psicotécnico, pessoas que mantêm todos esses condicionamentos, inclusive de treinamento, pessoa que tem endereço fixo. Então, isso, no mínimo, é pessoa de bem. Daí a senhora traz dados de caça ilegal que não necessariamente tem a ver com os CACs. São criminosos e devem ser contidos, presos e julgados. Aí a senhora traz também que essas armas chegarão, os frutos dela, né? A munição chegará em corpos negros. Onde que está a estatística que CAC assassina pessoas que dirá de cor negras? Olha só. Nossa, a confusão. Eu gostaria depois, é uma confusão. Só para um contraponto, a Câmara de Vereadores também recebeu, através do senhor presidente Tico Kuzma, vários elogios quanto ao projeto de lei do CAC Paraná, que tem milhares de CACs inscritos, também representa a população. A senhora disse que a população mandou isso, a população também agradeceu em contrapartida. Do Pró Armas, que é nacional, o Pró CACs, que é do Paraná,
Paraná, todas essas instituições, dentre outras que eu nem me lembro aqui, elas também representam milhares de pessoas que são CACs. Então nós temos uma parte da população que reclamou ali, através de ONGs que não são só do Paraná, como outras instituições que estão em Curitiba. Estou falando de instituições que estão dentro de Curitiba, que elogiaram o projeto. E outra, eu entendo que deva ser um assunto que tem que ser debatido, não tenho problema nenhum, muito pelo contrário, quero trazer aqui a importância do CAC também para a segurança privada. Quando uma pessoa invade uma casa, não existe um policial lá dentro, ele pode usar sua arma para se defender. Para começar, a munição fica separada mesmo dentro da sua casa. A arma não pode estar a pronto emprego. Também corrigindo aqui, e se ele usar para se defender, ele até pode dentro de algumas determinadas condições. Ele não vai sair na rua atirando, gente. Então, é só isso que eu gostaria de esclarecer isso. Eu vou pedir, delegada, só para você concluir a resposta em questão, que é sobre essa questão ambiental que a Camila bem pontuou, para a gente abrir o espaço também para a vereadora fazer o contraponto ao que a senhora posicionou ali e ela... Perfeito, Camila. Veja bem, se eu acabei de dizer e expliquei também lá que o CAC, a caça só é permitida para o javali. Acabei de explicar que o javali, isso a senhora pode olhar inclusive na internet, como qualquer um de casa ou que está nos acompanhando de qualquer lugar pode, para ver o dano que é o javali. O javali é um dos maiores inimigos da nossa fauna silvestre. Eu acho, na minha opinião, como defensora dos animais, que eu deveria estar sendo elogiada pelas ONGs animais, porque nós estamos falando de CAC, que entre uma das 3 condições para ser CAC é a caça, é de javali, que é um predador, está entre os maiores predadores do mundo para a fauna animal, para a fauna do nosso país. Então, veja, eu estou dizendo que eu sou defensora dos animais, por isso sou a favor dos CACs. É ao contrário, exatamente o contrário do que traz a vereadora Camila e do que ali também consta pelo Conselho. Eu vou exatamente fazer ao contrário. Aqui a pergunta e depois, claro, a gente abre também o espaço, né, para a resposta da Camila, já duplicando aqui essas perguntas, porque daí existe uma questão que também preocupa e eu acho que entra nessa discussão de quem faz o contraponto, delegada. Entre os anos de 2018 e 2020, aqui numa pesquisa do Centro de Pesquisa Florestal Internacional, caçadores ilegais mataram pelo menos 4.658 animais silvestres. E aí a pergunta que fica, né, é quem são essas pessoas que têm armas nas mãos? E tem um outro dado que também preocupa muito, que é em relação à questão dos roubos, de furtos, né, das armas que são dos CACs. Segundo o Exército, o desvio de 6.000 armas aconteceu desde 2018, um levantamento do Instituto Sou da Paz, né? Essas informações que constam aqui mais recentes, não são tão atuais. Essa questão do dia, ou do fomento, também não teria que estar junto com uma discussão sobre fiscalização, porque sem dúvidas, quando se traz esse contraponto, as pessoas têm isso em mente. Para eu falar ou para ela? Você primeiramente, aí depois a gente vou abre esse tentar não me espaço alongar para duplicado. passar a palavra para ela. Primeiramente, todas as formas de crime devem ser rebatidas. Não tem nada a ver com o CAC necessariamente. Quando a senhora fala, a senhora viu ali que a caça trouxe algum dado sobre os CACs? Não, mas é justamente a pergunta que eu fiz à senhora. Tá, Quem é que tem armas nas mãos, né? Quem tem arma nas mãos, a maior quantidade de armas nas mãos no Brasil está na mão da criminalidade, não está na mão dos CACs. E aí a gente tem esse dado do desvio de armas desde Desvio 2018. de armas. Vamos ver o que é desvio de CACs. Especificamente nesse de caso. CACs, Exato. desvio de armas. Como que elas são feitas? Como que Roubo, acontece isso? furto. Isso mesmo. A senhora trouxe aí. Essas vítimas desses CACs foram vítimas de crimes. A senhora está me dizendo que as vítimas de crime utilizaram aquelas armas. Senhora. Não, exatamente. Você mesmo disse a resposta. Se os CACs são vítimas de crimes, de furtos e roubos, como a senhora trouxe, nós temos que inibir muito mais. É por meio da fiscalização? Quais são os instrumentos que existem hoje? Hoje existe a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, que atuam no combate estritamente investigativo, Polícia Ostensiva e Polícia Judiciária. Temos outras polícias, mas não atuam diretamente na investigação nem nas prisões. Nós precisamos, então, de mais rigor da segurança pública para evitar roubos e furtos. Se 4.000 armas saíram nos últimos 6 anos,
6 mil armas saíram nos últimos 6 anos da mãos de CACs, como a senhora está trazendo, nós precisamos de maior repressão da segurança pública para que essas pessoas não sejam vítimas de roubos e furtos. E mais, a maior parte hoje das armas que estão nas mãos da criminalidade, a super, hiper, mega maioria, não são armas que foram de CACs. Nós temos uma quantidade de milhões de armas. Eu mesmo, quantas armas eu aprendi como delegada de polícia trabalhando com homicídios? Centenas de armas. Esse foi um ponto, inclusive, levantado pelo autor, né? Que ele diz que o crime organizado hoje, ele está muito mais armado, por exemplo, que o cidadão na Câmara de Vereadores. Foi um dos elementos que ele trouxe quando fez a sua apresentação para fazer esta defesa, né? Dizendo que não representaria ali risco, porque hoje quem estaria desarmado, do ponto de vista de quem criou o desenho dessa proposta, estaria, na verdade, uma situação inversa, né? Os bandidos têm armas e as pessoas que, segundo a visão dele, deveriam se defender, não têm. Eu só vou abrir o espaço para a vereadora Camila Gonda, porque eu sei que teve a questão dos corpos negros, que ela pediu exatamente para trazer a pontuação e a versão, então para a gente ter o equilíbrio aqui entre os lados, vou abrir o microfone para que ela se posicione sobre o assunto também. Muito obrigada. Eu costumo debater de maneira um pouco menos incisiva, muito combativa, mas eu deixo, né, com que a pessoa do contraponto fale mais, porque eu também gosto de ouvir. Mas aí, às vezes, esses debates, eles me deixam um pouco confusa, porque né, a Camila traz os pontos a respeito da perda e dos furtos, né, das armas, que né, ali no governo entre 2018 e 2022, houve um aumento de 665% do número de CACs, e também esse crescimento atrelado a 76% do crescimento de perdas, furtos e roubos de armas de fogo. Então, quando a gente fala a respeito dessa temática, a gente também, eu fico um pouco confusa quando a vereadora diz, né, que para combater esses furtos, né, que vem, né, esses furtos das armas de fogo, esses roubos, há necessidade de aumentar a segurança pública. O que aí eu não compreendo, porque se a gente está realmente falando que com o cidadão civil com uma arma na mão, ele vai ser capaz de fazer esse próprio controle da sua própria segurança, por que então se fala agora sobre segurança pública para proteger o próprio cidadão que já está armado, sendo que, né, seria justamente essa questão que a gente levanta aqui. E quando a gente fala principalmente a respeito dos corpos negros, de fato, nós temos várias pesquisas que demonstram que o número de jovens negros que são mortos, né, pelas armas de fogo é muito maior na nossa população. Então é por isso que eu trago esses dados. Obviamente nada relacionados, não falando nunca que os CACs são responsáveis por isso. É apenas um dado de segurança pública geral, né? Vereadora, né, Tatiana Guzella pede para que eu faça os estudos, mas eu acho que enquanto, né, uma pessoa com formação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Ciência Política pela mesma Universidade Federal e 2 especializações, realmente já consiga compreender um pouco desse debate de segurança pública nesse contexto geral. Então, por isso que essa importância, né, também de trazer esse olhar da segurança como um todo, ele também é tão importante quando a gente vai falar sobre os índices de violência, também sobre quem mais é afetado nessas questões de violência. Eu, como tenho a pauta da juventude, sempre gosto de trazer onde que mais dói na nossa população, mas agradeço aí o direito de resposta através desse tema. A gente tem aqui visões divergentes. É preciso pontuar para o ouvinte que chegou nessa segunda hora, né, que apesar do debate quente, as debatedoras começaram já esse encontro dizendo, né, que se respeitam apesar das visões divergentes. É natural do debate. Sim, a gente até espera que tenham ali as visões distintas a respeito da questão. De qualquer forma, a maior parte dos vereadores de Curitiba concordou que era necessário esse reconhecimento. Isso, que tipo de recado isso dá, esse simbolismo? Porque às vezes o ouvinte está dizendo assim, mas elas estão discutindo o dia, assim, o simbolismo de um dia. Não teriam projetos mais relevantes? É necessário entrar nesse embate que muitas vezes tem as visões de mundo, as visões ideológicas. Então, por que é relevante que a gente debata aqui com tanto afinco a questão de uma data comemorativa? Vou pedir para ouvir a vereadora Tatiana. Olha, vale a pena aqui fazer um contraponto
contraponto, doutora Camila, quando eu falei para você voltar a estudar é sobre o javali, não era sobre segurança pública. Eu também sou mestre, também tenho as especializações, sou mestre aqui pela Unicuritiba, né? E também, então, não é essa a questão, não é sobre segurança pública, é sobre o javali, né? Sobre a caça específica. Eu acho que realmente é muito gregre para dizer Gregório. Para mim, primeiro porque a Câmara aprovou em primeiro turno com a grande maioria. A Câmara aprovou no segundo turno com a grande maioria. Primeiro, o que são os vereadores? Eles são representantes do povo. Se os representantes do povo aprovaram, hoje, na verdade, esse debate aqui, ele não vai trazer, não vai mudar o que já foi votado. Certo? O que me gerou um impacto bastante grande foi que, durante a apresentação de um projeto, não parou-se de discutir o projeto por 1 hora, 1h30, 2 horas, talvez, eu não fiz a conta, mas eram coisas que não tinham nada a ver objetivamente com o dia do CAC. Começou a buscar outras informações, por exemplo, sobre a segurança pública, sobre exatamente o que a vereadora trouxe aqui. Ela trouxe lá, ela mesmo reclama de que tem outros projetos, mas ela usou todo o tempo que era disponível, quase todo o tempo disponível para trazer novamente os seus embates, tanto num dia quanto no outro. Então também tem esse contraponto. Acabou acontecendo, foi um projeto de lei e foi aprovado. Isso que importa. Os representantes do povo escolheram, pelo dia do CAC, quem são os representantes do povo? Os vereadores. Queria ouvir Camila. também um pouco a vereadora Camila, isso, por favor. Com certeza, muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, como eu sempre digo, a gente faz o contraponto sim, porque existem 2 visões divergentes dentro do município de Curitiba, e talvez nem duas aqui eu estaria sendo muito simplista. Na verdade, a gente tem várias visões a respeito de vários pontos, porque não existe uma única Curitiba, né? Nós temos várias pessoas com posicionamentos diferentes. Então, é necessário o embate. O embate ele é necessário nessas pautas, principalmente porque uma forma de debater também é uma forma de trazer realidade para esses projetos. Não dá para a gente pensar, enquanto legisladores, que a gente pode sair criando dias, datas comemorativas, sem entender o real significado e o impacto que esses dias trazem. O que eu vejo na Câmara Municipal de Curitiba é que muitos projetos são pautados e sem, de fato, uma análise minuciosa através do impacto desses projetos de lei. E a gente tem que debater sobre isso, né? Eu, como uma pessoa aí que estuda a questão, né, social da coisa, a gente sabe que todas essas discussões que a gente traz têm também um impacto na população. Mas eu concordo muito com essa visão. Tantos outros projetos, cito aqui o Dia da Coxinha, por exemplo, que a gente também votou. O Dia da Coxinha e foi um grande debate dentro da Câmara, né? Todos se manifestaram. Eu não me posicionei, me posicionei a respeito do Dia da Coxinha, porque assim, a gente vota, né? Você contra a coxinha? Não vou. Mas, né, a gente, assim, não vou perder meu tempo para debater. Só que quando o assunto é justamente de uma pauta pelo qual uma certa parcela da população me colocou para representá-los, é necessário que o tempo de debate seja usado até mesmo para trazer também o pessoal para a realidade dos problemas da cidade. Como a vereadora Tatiana Guzella já pontuou, é um dia que já foi aprovado pela maioria dos vereadores e, com base na sua fala, Camila, vou aqui já emendar uma outra pergunta. Então, qual é a tua visão sobre o impacto do dia que já foi instituído, municipal, dos colecionadores, atiradores e caçadores em Curitiba? Bom, eu acho que é um impacto muito negativo, viu, Camila? Realmente eu acredito naquela minha visão anterior a respeito do fomento da cultura armamentista, que é um fomento que eu não acredito que Curitiba tinha que pautar nesse momento e talvez em nenhum outro momento. Mas, de fato, nesse momento em específico, é que eu realmente acredito que não deveria ser colocado. Estou esperando e espero ansiosamente o posicionamento do prefeito Eduardo Pimentel, porque a gente precisa lembrar que depois da aprovação na Câmara Municipal de Curitiba, nós não somos soberanos nessa decisão. Agora vai para a mão do prefeito, que tem ali um prazo para decidir se ele vai sancionar ou vetar esse projeto. Caso vete, esse projeto voltará para a Câmara Municipal de Curitiba. Tem apoio, delegada? Derrubada. Desculpa, sente que tem apoio, delegada Tatiana, essa questão junto à prefeitura, que há eu acredito que o prefeito não vai se indispor com o que foi decidido na Câmara de Vereadores. Não acredito nisso. Vou então complementar aqui para a gente tentar chegar a um ponto que seja esclarecedor para a nossa audiência, né? Considerando que foi aprovado em primeiro e segundo turno, que a senhora acredita que o prefeito vai sancionar essa lei e que há todos esses contrapontos que foram levantados pela oposição que saiu derrotada na votação, mas que não deixam de existir e que, como bem pontuou a Camila e você na sua fala,
traz um certo olhar de até preconceito aos CACs, né? Então, como que esse dia vai ser usado para que se conscientize sobre os CACs e também que se fiscalize justamente o que gera esse preconceito, né? A possibilidade de um desvio de arma, a possibilidade de que não seja, né, caçado apenas javalis, tudo isso que hoje está no imaginário da oposição. Bom, primeiramente eu até acho que cabe esclarecer aqui que esse projeto eu pedi para entrar em coautoria porque eu tenho um outro projeto, uma outra proposição para a prefeitura que inclusive eu já encaminhei lá pelo mês de fevereiro, salvo engano, que é justamente instituir a Semana do Tiro Esportivo, o CAC, que poderá participar do esporte tiro esportivo sobre as suas várias modalidades que existem em Curitiba. De minha vontade, eu vou buscar transformar Curitiba num polo turístico do tiro esportivo, com a rota do tiro esportivo, inclusive. Então, apenas para deixar claro que essa é o ponto inicial. Então, vereadora Camila Gonda, do qual eu respeito muito e acredito que a senhora está exatamente onde deveria estar, defendendo as suas pautas, assim como eu também estou aqui defendendo as minhas pautas e naquilo que eu acredito. E eu acredito o seguinte, que são muito poucas armas, 4 mil e pouco não representam quase nada perto dos 2 milhões que nós temos no Brasil de CACs. Também nós temos que entender, Camila, que quanto mais armas o Brasil tem, menor índice de homicídios nós temos alcançado ano a ano. Inclusive eu mostrei agora para a senhora aqui uma tabela oficial do próprio governo trazendo esses dados. Se a senhora precisar, eu também lhe passo por mensagem. A senhora pode, por gentileza, inclusive, falar aqui. Vou mencionar aqui, então, importante. só bem rapidamente, eu sei que eu não quero aqui tomar o tempo da Camila, mas só para... Aqui estou com 2% de bateria, mas você tem lá, né, Júlia? Estou abrindo aqui. Então, nós temos também, quando a senhora fala em criminalidade, nós temos esse contraponto. É menos homicídio e é mais arma na mão de pessoas de bem. O que é pessoas de bem? Aquelas que não têm antecedentes criminais, que passaram pelo processo que o governo exige que seja feito para ter uma arma em casa. Eu acho que nós temos um pouquinho de confusão nisso. A arma nem sempre pode ser utilizada para o mal, pode ser utilizada também para a defesa. Essas armas que foram roubadas e furtadas, como a senhora trouxe, elas estão ali com um objetivo. E provavelmente ele é justamente a defesa daquelas pessoas, ou se a pessoa é CAC, é o tiro esportivo, ou mesmo o colecionador. Ô, delegada, a gente deve ter, vereadora, aqui, né, já que a visão do dia passou, os vereadores concordaram e há a leitura, né, de que a prefeitura não deva assim dispor, portanto, a tendência é que a gente tenha, de fato, esse dia 3 de agosto, né, como o dia que traga essa celebração. Como é que seria, por exemplo, né, em Curitiba, uma programação relacionada para a valorização desse dia? Como é que se enxerga isso? O que eu penso em instituir a Semana do Tiro Esportivo. Inclusive, de minha vontade é que o tiro esportivo seja valorizado como já é um esporte oficial, reconhecido em várias modalidades, tiro ao prato, tiro de precisão, entre várias outras, tá? Aqui porque a lista é extensa. E isso poderia ser fomentado pela própria prefeitura, como qualquer outro esporte, remo, canoagem, esportes coletivos. Tá? Uma vez que nós temos campeões, vários campeões internacionais e nacionais em Curitiba, na região metropolitana, fomentar para que as pessoas também desmistifiquem isso. Nós temos vários para-atletas que praticam vários esportes, várias modalidades no tiro. Então, a minha vontade é instituir neste dia e nesta semana do dia 3 de agosto, uma programação, inclusive fomentada financeiramente, subsidiada pelo próprio poder público para o tiro esportivo. E para complementar, a gente está chegando aqui ao finalzinho, mas acho que é importante, foi levantado dentro desse debate a questão da relevância dos temas que são tratados na Câmara de Vereadores. Se seria importante discutir um dia ou não, moções ou não, que também vão se desdobrando. Aqui foi falado no dia da coxinha. Era fundamental ter esse dia. A Câmara vem trazendo discussões que se conectam com a realidade do curitibano. Qual é a percepção que eu queria também ouvir
ouvi-la sobre os temas que vão se Olha, apresentando e a polêmica, por exemplo, que essa temática teve eu também. acho que muitas vezes tem um certo exagero em algumas causas. Agora, lá é um lugar, a Câmara é um lugar de debate. Por exemplo, ontem nós tivemos ouvimos na Tribuna Livre, isso falando de uma maneira geral, fugindo um pouquinho dos CACs, nós tivemos na Tribuna Livre um padre que trouxe questões pró-vida contra o aborto, né? Então, ali já é uma manifestação polêmica. Né? Foi trazido pelo vereador Bruno Rossi e já gerou uma situação polêmica. Semana passada, ou na retrasada, nós também tivemos o contraponto. Também veio na tribuna trazer, né, falar uma conselheira do Conanda, que justamente traz o contraponto, aquilo que ela acha que o aborto deve acontecer, fomentando o aborto, né? Depois aí da decisão do ano passado desse conselho. Então, nós vamos ter sempre debates para assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos geram debates e isso não tem como fugir. E regimentalmente, o que a Câmara prevê? Que cada vereador pode dar a sua manifestação. Nós somos em 38. Metade se manifesta e metade não se manifesta. Se cada um tem o direito de se manifestar, por que o outro não vai se manifestar? Inclusive, a vereadora Camila sempre se manifesta. Eu sou uma pessoa que não sou das que mais me manifesto, mas quando me manifesto sobre as pautas que eu defendo, né? Mas é uma coisa que, como disse a vereadora, eu concordo com ela. Você está ali. São coisas importantes para a comunidade, o dia da coxinha, só deixando claro aqui do vereador Renan Sesquim, tem um fundamento que ele trouxe lá. Ele quer instituir justamente as festas que promovam o desenvolvimento do comércio e fomentando o comércio da coxinha, criando um programa. É a mesma coisa que o CAC. A partir do momento que nós temos o fomento ao esporte, né, do tiro esportivo, nós vamos ter mais economia girando, mais hotéis com pessoas, mais alimentos para as pessoas que vêm de fora participar. Hoje, o armamento em Curitiba, podia falar do Brasil e podia falar no Paraná, mas só em Curitiba ele movimenta milhões de reais, ele movimenta a economia. Existe um ganho na economia geral quando a gente fomenta esse tiro esportivo. Então isso também é uma questão social. Eu quero agradecer imensamente aqui as duas debatedoras. Como a gente está chegando ao finalzinho, nós começamos o debate ouvindo a vereadora Tatiana. Vou começar o encerramento pela vereadora Tatiana, para que a gente tenha uma abrindo e uma encerrando a nossa conversa, com as observações finais sobre a discussão que a gente trouxe aqui para a audiência da Jovem Pan News hoje. Perfeito. Eu só quero agradecer a todos e, independente se concorda ou se não concorda com o armamentismo, nós somos todos livres para decidir as nossas pautas. Quero deixar novamente registrado que a criminalidade precisaria de mais ações para retirar as armas daqueles que têm armas e não estão sendo reprimidos, tá? Então, CAC não é bandido. Para ser CAC há um processo enorme, moroso, caro, dificultoso. Em vez de ser cada vez menos CAC, nós temos cada vez mais CACs. É exponencialmente o número desse crescimento. Por isso, eu acho que é muito importante ter um dia para valorização disso, ter um dia para incentivar esse esporte e, de minha vontade, ter uma semana que eu pretendo instituir através de um outro projeto de lei com novos debates, né, daqui a uns meses. A gente vai acompanhar e eu quero agradecer. A todos. Obrigada, quem desejar, se me permite, desejar saber mais sobre meus posicionamentos, podem acessar a nossa rede social, @delegada_Tatiana, e também eu tenho um site agora só para prestação de contas do meu mandato na Câmara de Vereadores, Delegada Tatiana. Muito obrigado, obrigada. Rafa, obrigado, Camila, obrigada, equipe. Obrigada, vereadora delegada Tatiana Guzela do União Brasil, que participou com a gente. Agora, é claro, a gente vai trazer o contraponto aqui também, que o espaço da Jovem Pan News é democrático. Vamos ouvir, então, as observações aqui da vereadora Camila Gonda a respeito do que a gente travou como conversa aqui nessa tarde. Muito obrigada novamente pelo debate. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer algo muito simples. A prioridade da vereadora Tatiana Guzela é realmente trazer essa semana, essa conscientização aos CACs.
a minha prioridade dentro da Câmara Municipal de Curitiba é completamente divergente, né? A minha prioridade dentro da Câmara Municipal é trabalhar com projetos que nós já apresentamos lá, como o Banco de Empregos para a Juventude, o Selo Empresa Amiga da Juventude, merenda escolar para crianças em época de férias e período, né, que não tem ali uma questão escolar, também sobre a capacitação de mães atípicas no mercado de trabalho, para que a gente possa trazer essas mães dentro desse mercado de trabalho e dessa capacitação. Então são esses os pontos que eu trago e são essas as minhas prioridades. As minhas prioridades realmente estão lá incluídas nas mais de 550 proposições que nós já apresentamos em 3 meses de mandato, o que coloca o meu mandato como um dos mandatos mais produtivos da Câmara Municipal de Curitiba. E quando a gente fala a respeito das prioridades que devem ser debatidas na Câmara Municipal, já incluo também a questão do regimento interno. Nós queremos encabeçar a questão da revisão do regimento interno nessa Casa de Leis, porque a gente acredita na redução do número de moções, mas não só, porque não são somente as moções que trazem esse debate acalorado. Também é a falta de prioridade com as reais situações da cidade nos projetos que são colocados em pauta. E aqui vai meu alerta até mesmo à presidência da casa, porque quando a gente fala de projetos, nós falamos em projetos que não estão sendo votados desde 2021, 2022 e que já estão aptos a serem colocados na ordem do dia. Projetos, inclusive, que esse não é meu, mas eu sempre gosto de ressaltar, que falam sobre a isenção do IPTU para pessoas vítimas atingidas por enchentes. Eu acredito que esses temas são muito relevantes, são importantes de serem trazidos para a ordem do dia. Nós vamos pautar a volta do prazo para que esses projetos sejam pautados em plenário, a redução de moções, a alternância de gênero na presidência da Câmara Municipal de Curitiba, visto que Curitiba, né, a nossa Câmara nunca teve uma mulher na presidência. Então a gente vai trazer esses pontos para que sejam discutidos dentro de uma comissão, a volta da discussão das sugestões ao Executivo, que também foi algo que acabou muito recentemente, mas que hoje a gente não pode debater, por exemplo, coisas que eu gostaria que o prefeito fizesse, mas que não são de minha competência, mas que a gente pode trabalhar de maneira conjunta. Então essa é a prioridade do meu mandato. A prioridade do meu mandato não é puramente ideológica, ela é de compromisso com a população. Então agradeço imensamente, né, o espaço que me foi dado, o debate com a vereadora Tatiana, que sempre é muito respeitoso, e nos colocamos de forma combativa, respeitosa e com muito debate e muito compromisso também com a seriedade dentro da Câmara Municipal. Muito obrigada, Jovem Pan News, pelo debate democrático de sempre. É isso. Muito obrigada às duas. Até a próxima. Agora 4h32. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão entrando, deixando as suas participações. O Cláudio, a Clara, o Pedro. Tô lendo aqui o Luciano. Inclusive os ouvintes começaram até a refletir o embate aqui nas redes sociais também. Foram trazendo lá os seus pontos de vista. Então a gente vai para um rápido intervalo. Aproveita, responda a nossa enquete, que é assunto para o próximo bloco. Você apoia adiamento da votação do PL da anistia? Rapidinho a gente vem com mais informações na FM e também no YouTube. Até já, Cami.